Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num período da história do Brasil que, assim, todo mundo já ouviu falar, mas que é cheio de armadilhas. Os primeiros anos da República, a famosa República Velha. Famosa e mal compreendida muitas vezes. Exato. E o material que a gente tem aqui é ótimo. Temos umas anotações de estudo bem detalhadas, sabe? E também duas fontes acadêmicas que, olha, prometem virar algumas ideias de cabeça para baixo. Nossa missão aqui é quase investigativa. É usar essas fontes para entender se a República foi uma revolução de verdade ou só, sei lá, uma troca de fachada. Se as mesmas pessoas continuaram mandando em tudo, só que com um discurso novo. Isso. Separar o marketing da realidade da época. E é um período perfeito para isso, porque ele é a definição da contradição. De um lado, você tem todo um discurso de modernidade, né, Constituição nova, ideais liberais, federalismo. Tudo que era mais avançado. Exato. E do outro lado, na prática, a gente vê a continuação de estruturas de poder e de uma sociedade que vinham assim lá da colônia. E o mais fascinante é ver como essas duas coisas, o novo e o velho, bateram de frente. Ok, vamos começar a desvendar isso então. Pelo começo, pelo projeto. As anotações aqui falam da Constituição de 1891, com uma inspiração bem clara nos Estados Unidos. Sim, total. No papel, ela criava um país novo. Uma república federativa presidencialista. Era uma ruptura formal gigantesca com o Império. Gigantesca. Os estados ganharam autonomia, coisa que não existia, e vieram medidas que, pra gente hoje, parecem óbvias, mas que na época foram um terremoto. Estado separado da igreja, casamento civil, cemitérios secularizados. Olhando assim, parece uma revolução, né? Parece. Parece bom demais pra ser verdade pra aquela época. Qual era a pegadinha? Pegadinha era enorme. Estava escondida em quem podia votar e principalmente em como se podia votar. A Constituição dizia: eleições diretas para presidente, senadores, deputados. A democracia chegando com tudo. Só que não. Para votar, você precisava, primeiro, ser homem e alfabetizado. Ok, isso já tira a imensa maioria da população da jogada. Imenso. Soldados rasos também não votavam, membros de ordens religiosas. E aí vem o golpe final, o detalhe que muda tudo. O voto era aberto. Peraí, aberto? Como assim aberto? Aberto, declarado. Você votava na frente de todo mundo, em voz alta. Nossa, mas isso anula completamente a ideia de uma eleição livre. Exatamente. É basicamente uma ferramenta de intimidação. Perfeito, e essa é a grande contradição do projeto. No papel, era moderno democrático. Na prática, o sistema eleitoral foi desenhado para o controle, né? O voto não era a expressão da sua vontade, era a prova da sua lealdade ao chefe político local. Uma ferramenta de coação. Exatamente. E essa fragilidade toda não demorou para explodir, né? Os primeiros governos foram um caos. O do primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, já começou com uma crise financeira gigantesca, o tal do encilhamento. O encilhamento. Foi uma daquelas ideias que parecem boas na teoria, sabe? Sei. O ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, ele queria industrializar o Brasil na marra. O plano era, simples. Autorizar os bancos a imprimir muito dinheiro e oferecer crédito fácil para quem quisesse abrir indústrias. E o plano deu muito, muito errado. Completamente errado. Foi basicamente a primeira grande bolha especulativa do Brasil republicano. O governo imprimiu dinheiro e, de repente, todo mundo queria abrir empresa, vender ação na bolsa. Só que muitas dessas empresas só existiam no papel, né? Eram fantasmas criados só para pegar o dinheiro dos investidores. Quase uma febre de startup sem produto, só que em 1890. O resultado, claro, foi um desastre. Inflação nas alturas, desemprego. E muita gente perdendo tudo. E como sempre acontece, a crise econômica virou uma crise política, assim, na velocidade da luz. Entendi. A tensão entre o Deodoro, que era um militar bem autoritário, e o Congresso, que era dominado pelos barões do café, ficou insustentável. E aí, em novembro de 1891, o Deodoro resolve a parada no estilo dele. Ele fecha o Congresso. Dá um golpe? Peraí. Menos de 2 anos depois da proclamação da República, o primeiro presidente dá um golpe de Estado? Exatamente. A gente tem uma bolha especulativa, um golpe, e a reação a isso foi o quê? A reação foi
imediata e violenta. Tivemos protestos no Rio de Janeiro e, o mais perigoso de tudo, a Marinha se rebelou. É a primeira revolta da Armada. A Marinha. Sim, os navios de guerra viraram os canhões para a capital e ameaçaram bombardear a cidade se o Deodoro não renunciasse. Que loucura. Então o primeiro presidente do Brasil renuncia sob a mira de canhões e quem entra no lugar? O vice, outro marechal, Floriano Peixoto. A Constituição dizia que ele tinha que convocar novas eleições, mas Ele ignorou a regra. totalmente. Decidiu governar na base da força. Ganhou até o apelido de Marechal de Ferro. E ele conseguiu o apoio de setores importantes, como os positivistas do Exército. Aqueles do Ordem e Progresso. Esses mesmos. A ideia de que o Brasil precisava de um governo técnico, centralizado, forte para se modernizar. Mesmo que isso custasse um pouco da liberdade. Entende? Certo. Então a gente tem golpe, renúncia, revolta, tudo isso nos primeiros 2 anos. Parece o caos completo. E era. Mas o regime durou décadas. Como é que as elites conseguiram botar ordem nessa bagunça e garantir que o poder ficasse sempre nas mãos delas? Qual era o sistema real por trás disso? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é a criação de uma máquina de poder informal, mas assim, extremamente eficiente. Que funcionava nos bastidores. Exatamente. A base de tudo era o que a gente conhece como coronelismo. O coronel não era um militar de carreira na maioria das vezes. Era o grande dono de terras da região, o chefe político local. A mesma figura que mandava ali desde sempre, só que com um novo título. Pois é, ele mandava os capangas dele para o local de votação para garantir que todo mundo votasse em quem ele mandou. O famoso voto de cabresto. Ok, então o coronel controlava a base, o município. Mas como essa rede se conectava com o presidente lá no Rio? Tinha que ter um acordo maior por cima, não? Tinha. E era esse sistema engenhoso chamado Política dos Governadores. Que depois virou a política do café com leite? Isso era um grande pacto entre o presidente e os governadores. O presidente apoiava os candidatos dos governadores ao Congresso e, em troca, a bancada daquele estado no Congresso apoiava o presidente. Uma troca de favores em escala nacional? E no topo, os estados mais poderosos, São Paulo, do café, e Minas Gerais, do leite, se revezavam na escolha do presidente. Mas e se alguém de fora desse esquema, um opositor, conseguisse furar o bloqueio e se eleger? Ah, para isso existia a cereja do bolo do sistema. Um mecanismo chamado Comissão de Verificação de Poder. Nome bonito. É. Depois da eleição, os deputados que já eram da situação formavam uma comissão para verificar os diplomas dos novos eleitos. E se aparecesse ali um candidato da oposição que tivesse vencido? A comissão simplesmente invalidava a eleição dele, o mandato não era reconhecido. Nossa, então não adiantava nem ganhar a eleição, era um tapetão que já fazia parte do sistema. Exatamente essa imagem. O processo tinha até um nome, a degola. Que pesado. Mas é aqui que uma das nossas fontes, o livro O Teatro das Oligarquias, da Cláudia Viscardi, traz uma nuance bem importante. Qual? Ela argumenta que esse pacto café com leite não era tão sólido e harmonioso assim, sabe? Ah, não era um clube de amigos. Longe disso. Na verdade, era um sistema cheio de crises, de negociações tensas, traições. Por isso o nome do livro, Teatro. Era mais uma encenação de união para manter o poder do que um acordo de ferro. Entendi. Por baixo do pano, a briga entre as oligarquias era constante. Sempre. E essa máquina toda, esse teatro, foi montado para beneficiar uma elite agrária, o que nos leva direto para a economia da época. O motor de tudo era o café. Sem dúvida. O Brasil chegou a produzir metade de todo o café consumido no mundo. A nossa economia era o café. O que nos deixava completamente reféns do preço de um único produto, né? Totalmente. Quando o preço caía por excesso de produção, o que acontecia muito era uma crise nacional. E o que o governo, controlado por essa elite, fazia? Salvava os seus. O exemplo mais claro é o Convênio de Taubaté, de 1906. Os governos dos estados produtores, com dinheiro do governo federal, decidiram comprar e estocar todo o café excedente. Para forçar a alta dos preços no mercado. Exato.
Na prática, era usar o dinheiro de todos, os impostos do país, para garantir o lucro de um pequeno grupo de fazendeiros. Certo. Se o sistema político e econômico inteiro era um clube fechado para os coronéis e os barões do café, o que acontecia com a imensa maioria da população que estava do lado de fora? Reagiu com violência, porque era a única linguagem que o Estado parecia entender. E aí entram os grandes movimentos sociais do período. Exato. E as anotações que temos detalham dois que são o retrato perfeito dessa exclusão. O primeiro é a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia. Canudos. Para entender Canudos, a gente precisa olhar para os números do campo. 70% da população brasileira vivia na zona rural, mas 60% de toda a terra pertencia a 1% dos proprietários. Era um cenário de miséria absoluta. Absoluta. E nesse vácuo de poder e de esperança, surge a figura do Antônio Conselheiro, um líder religioso que começa a reunir milhares de pessoas. Sertanejos, ex-escravos, gente sem terra. Todo mundo fugindo da seca, da fome e da violência dos coronéis. Eles fundou uma comunidade, Belo Monte, que a gente conhece como Canudos. E lá eles viviam sobre as próprias regras, fora da lógica da República. E a República, recém-nascida, não gostou nada disso. Viu Canudos como uma ameaça mortal. Para o governo, eles eram um bando de fanáticos monarquistas que queriam destruir a República. É uma visão bem distorcida, né? Completamente. E a resposta foi a força bruta. O exército enviou 4 expedições militares para esmagar a comunidade. A última foi um massacre com quase 10 mil soldados. Uma brutalidade inacreditável. E o outro movimento foi na cidade, na capital. A Revolta da Vacina, de 1904. Que é um caso muito interessante. O estopim foi uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Mas não foi só por isso, né? Não mesmo. A revolta foi muito maior que isso. Na mesma época, acontecia uma reforma urbana no Rio, o famoso Bota Abaixo. Que estava demolindo os cortiços do centro. Exato. Demolindo as casas populares para construir avenidas largas no estilo de Paris. A população pobre estava sendo expulsa para os morros. Então a vacina foi só a gota d'água. Foi o estopim. A vacinação era feita de forma violenta, com agentes sanitários invadindo as casas das pessoas à força. A revolta que explodiu no Rio foi uma reação a tudo isso. A expulsão, a violência do Estado. A invasão de suas casas. Isso. Não foi uma revolta contra a ciência, como se diz às vezes. Foi uma revolta dos excluídos contra um projeto de progresso que passava por cima deles como um trator. Ok, então a gente viu o projeto ideal na Constituição e viu a realidade brutal por trás. O controle dos coronéis, as crises, as revoltas. Voltando à nossa pergunta inicial. No fim das contas, a República foi uma mudança real ou só uma troca de nomes no poder? É aqui que a nossa terceira fonte, uma resenha do livro Os Herdeiros do Poder, do Francisco Doria, amarra tudo de uma forma impressionante. Como? O autor fez uma coisa que hoje parece antiga, mas que é muito reveladora. Ele usou a genealogia, o estudo das árvores genealógicas, para investigar quem eram as pessoas que mandavam no Brasil. E a tese central do livro é de cair o queixo. Manda. Ele mostra que a elite que governou o Brasil na República Velha era, em grande parte, formada pelos descendentes diretos por laços de sangue da mesma elite que mandava no país desde a colônia. Não acredito. Então é literalmente a mesma gente. As mesmas famílias. Em muitos casos, sim. O que nos obriga a perguntar: a proclamação foi uma revolução ou só uma adaptação da mesma elite familiar ao novo regime? E ele dá exemplos. Vários. E são a parte mais forte. Vamos pegar os presidentes. Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Sim. Parente dos Aciolhos, uma família poderosíssima de senhores de engenho de Alagoas, com séculos de história. Nossa. Prudente de Moraes e Campos Salles, os primeiros presidentes civis de São Paulo, descendiam do mesmo casal que viveu em São Vicente no século XVI. Que loucura! Então a República não foi um prédio novo. Eles só reformaram a fachada da mesma Casa Grande colonial. A imagem é perfeita e continua. Epitácio Pessoa, presidente da Paraíba, sobrinho do Barão de Lucena, herdeiro de famílias que eram donas de Pernambuco desde o século XVI.
Impressionante. A resenha até dá um pulo no tempo para mostrar como isso dura, citando Fernando Collor de Mello, que também é descendente de senhores de engenho de Pernambuco do século XVIII. Uau! A conclusão é que a estrutura de poder não mudou de mãos. Os herdeiros do poder colonial e imperial simplesmente assumiram o comando da nova república. Com uma nova roupagem institucional. Exatamente. Uau! Que jornada! Começamos com um projeto idealista de uma república moderna e fomos descobrindo a máquina de controle por trás, com o coronelismo que a transformou numa república oligárquica. E vimos a reação violenta dos que foram deixados de fora, em Canudos e na revolta da vacina. E no fim, a gente descobre que os donos do poder eram praticamente os mesmos. O grande drama desse período, e talvez um legado que dura até hoje, é esse contraste brutal, né? O contraste entre uma fachada de modernidade, com leis, eleições, discursos de progresso, E a realidade. e a continuidade de uma estrutura de poder profunda, baseada em laços de família, no controle da terra e na troca de favores. Uma fachada republicana para um corpo que continuava colonial. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final, uma provocação, sabe? Qual? A pergunta que fica no ar é: até que ponto a genealogia do poder, essa ideia de que poucas famílias e seus herdeiros continuam a influenciar os rumos do país, ainda é uma chave importante para entender a política brasileira de hoje?